tudo bem? Tudo bom, Elia? Tudo bem, tranquilo aqui, na minha casa aqui, tranquilo, né? Esse ano aí que as coisas não aconteceram, mas estão acontecendo bom aí, tá? E a gente vai bater esse papo aí sobre 1983, que foi um ano muito bom também. Pois é, vamos resgatar um pouquinho esse Campeonato Brasileiro de 1983, né, que consolidou essa grande máquina que foi o Flamengo no início dos anos 80. Mas já começando a nossa conversa, Adílio, como é que foi a sua trajetória? Começou a sua trajetória no Flamengo? Foi nas escolinhas, isso mesmo? Foi isso mesmo? Exatamente. Eu comecei no Flamengo já bem criança mesmo, né? Com 6 anos de idade, né? Hoje é futsal, naquela época era futebol de salão, né? Comecei no futebol de salão do Flamengo e depois na partir do... Aí veio para campo, dentro de leite, né? Onde eu joguei todas as categorias, dentro de leite, quanto juvenil, até chegar no profissional. Certo. E como é que é para você, você começou nas escolinhas, fazer parte dessa história gloriosa do Flamengo? Foi muito boa, né? Até porque quando eu cheguei no Flamengo, né, eu já ia para campo, jogando no salão, já ia para campo para ver treinamento do Silva Batuta, Murilo, Paulo Henrique, né? Aquela turma do Flamengo futebol de campo profissional, né? Então ficava, caramba, ficava ali atrás ali pegando bola para ele, tinha chute a gol, ficava ali atrás pegando a bolinha para ele, né? E até que um dia eu comecei a jogar futebol de campo, né? Então para mim foi muito bom essa minha trajetória do Flamengo, que desde criança fui crescendo cada vez mais, competindo dentro de leite, competindo em infância juvenil, já criando já uma raiz dentro do clube já, entendeu? E até chegar lá em 75, né? Começando a entrar no profissional, ali começou a minha carreira, tinha na frente grandes jogadores lá, como meio de campo Geraldo, Tadeu, né? Jogadores do máximo ali do futebol, né? Também com o Zico, né? E eu já vinha acompanhando aquela geração Zico, Rondinelli, Cantarelli, Jaime, né? Já vinha acompanhando ali. Minha geração era eu, Júlio César Guedes, Tita, Andrade, a gente vinha embaixo, até quando nós chegamos no profissional, juntou essas duas gerações, né? Aí começou lá para negar o título, ao começar aquele gol lá em 77, o gol do Rondinelli, né? Ali começa a história de todos nós ali, né? De formar um grande time ali, né? A geração minha, a geração do Zico, né? E juntando com a minha geração. Então foi muito bom, foi uma parceria muito bom, já que nós já conhecemos dentro do clube, né? Amigo Sim. Totalmente, né? Então isso contribuiu muito para formar um grande time, né? E aí depois foi muito bom e falar dos campeonatos, foi vencido, né? Jogadores chegando também, aí chegou o Raul Plasma do Cruzeiro, né? E chegou o Marinho, que veio lá de Londrina, né? Carpegiani, que veio lá do Internacional, né? Então se formou um grande time e a gente começamos ali a nossa história todinha até chegar ao Mundial. Pois é, já pulando um pouco no tempo, mais especificamente 1983. O Flamengo, em 83, já era multicampeão, havia conquistado o mundo, havia conquistado a Libertadores, já havia conquistado 2 campeonatos brasileiros. O campeonato de 83, Adílio, era um desafio a mais, até porque o grupo também estava vivendo um processo de mudanças, né, naquele ano. Como é que foram os preparativos desse campeonato brasileiro? Um grupo vitorioso, um grupo que estava sendo até visado pelos adversários, era tido como favorito a conquistar mais um campeonato nacional. Exatamente, você naquela bagagem todinha de campeão mundial, de ter um grande time, né? E você manter isso aí, tinha que ter muito treinamento, né? Então o grupo nosso era muito forte, todo mundo tinha muita consciência do que tinha que fazer, né? Estava se renovando, né? Até porque aí começou a vir um Júlio César Barbosa, chegou o Helder, né? Robertinho, que já veio para o Flamengo também, teve algumas mudanças no nosso time, né? Mas o time permaneceu ali. O Baltazar também estava também ingressando, foi até uma troca Baltazar por Tita, né? Que foi feita, né? Mas nosso time era muito bom, nossa zaga boa, meio de campo também bem comportando, né? E a gente, em 83, a gente sabia que ia ser um ano difícil, porque tinha muito time bom, né? Corinthians, Santos, né? O Santos, então, com Peter, com João Paulo, Serginho, Paulo Isidoro, né? Quer dizer, o Corinthians da mesma forma também. Então, vários times
se reforçado, né, se reforçado para fazer um grande time, né? Então a gente sabia que ia ser uma competição muito difícil, né? E aí nos encaramos, fomos bem pra caramba, tivemos um jogo até, lembro que o 83, os jogos ele veio se encaminhando, né? A gente começando a sentir que o negócio estava muito bom, né? E aí nós tivemos uma parada muito dura que foi com o Guarani lá, o jogo da semifinal com o Guarani, foi um jogo muito forte, o Guarani era muito bom time, o Jaime estava jogando no Guarani, né? O Wendel era o goleiro do Guarani, lembro muito bem, né? Então foi um jogo muito difícil, né? E aí nós conseguimos passar pelo Guarani, que é um grande time, né? E aí fomos na final com o Santos, que realmente ficou marcado com uma decisão de alto nível mesmo. Eu me vejo assim, porque o 83 o Santos estava muito bem mesmo. Pois aí, coincidentemente, o time da final foi o time da estreia no campeonato, né? Foi o Santos no Maracanã. Exatamente, o Santos no Maracanã, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? Mas nós estávamos muito preparados, né? Porque naquela época o time tinha que estar muito bem, né? Fisicamente, psicologicamente, né? E até porque o nosso treinador Carlos Alberto Torres, né? Que o Carlos Alberto Torres, nosso treinador, né? E tinha requisitado esses dois garotos lá, tanto o Helder como o José Barbosa. Tinha o Vitor no meio de campo também, que era um grande jogador, né? Que sempre entrava no lugar do Andrade, né? Então a nossa formação foi muito boa, a gente tinha que mesclamos, né, a juventude com os jogadores experientes, né, até chegar o craque do nosso time, que é do Zico. Pois é, e durante a primeira fase da competição houve a troca de treinador. Você aí citou o Carlos Alberto Torres, né, que foi o treinador na reta final do campeonato, mas na primeira fase teve a saída do Paulo César Carpegiani e, logicamente, foi multicampeão com esse grupo aí do Flamengo. Como é que foi essa saída do Carpegiani do clube? Exatamente, aquele que eu falei com você, o time psicologicamente o time era muito bom, né? Quando nós perdemos, o Carpe já tinha aquele costume já, aquela amizade todinha, como jogador jogou conosco, como treinador, foi um cara muito vitorioso, né? De um grupo, né? E aí quando veio o Carlos Alberto também a gente sabia, porque o Carlos Alberto é um multicampeão também, né? Seleção brasileira, né? Jogador já consagrado já, né? Então o respeito foi muito grande aí, né? E assim que ele chegou, ele foi um jogador um treinador bem consciente, né? Ele não mexeu muito, na maneira de jogar nossa, ele só teve cuidado de dar deixar mais liberdade para o Zico ali jogar, da mesma forma eu também, que era praticamente um jogador mais solto ali do grupo ali, no meio de campo, né? E colocando os jovens garotos para poder estar marcando aí, deixando a gente fazer as jogadas. Então, foi muito bom a chegada do Carlos Alberto também, ele somou muito para o grupo, né? Ele só veio se somar, um jogador foi um treinador que nós assimilamos logo rápido a parte tática dele, né? Que ele sempre foi como jogador, foi sempre vencedor, jogou no Santos, o time daquele fantástico com o Pelé, né? E o respeito era muito grande por ele, né? E era um treinador que gostava de jogar para frente, né? Vencer as partidas, né? Então a gente ficava muito à vontade e foi por isso que nós conseguimos aí assimilar tudo que ele colocou, principalmente nessa grande final aí contra o Santos. Mas o grupo chegou a sentir a saída do Carpegiani ou a experiência de vocês seguraram a onda e conseguiram levar bem o campeonato até o final? Não, levamos bem, muito bem mesmo, né? Eu sabia que a troca às vezes ela é necessária, né? Uma parte muito boa também, né? E aí nosso time muito consciente, nós conseguimos contornar tudo, né? E assimilando tudo aí, foi muito bom, muito bom. Eu acho que o Flamengo cresceu cada vez mais, né? Estava faltando um gás, né? O Carlos Alberto Torres deu aquele gás, mais um gás para aquele time que foi vencedor, né? E foi por isso que nós conseguimos aí, partida por partida, vencer as partidas com tranquilidade e buscando sempre estar na final. E até ele estreou com o pé direito, né? Uma goleada em cima do Corinthians, em pleno Maracanã, 5-1. Podemos dizer que esse jogo foi o jogo da arrancada do título, Adílio? Ou teve outro que você se lembra, assim, que vocês sentiram, agora vai, o Flamengo vai ser campeão? Esse aí foi muito bom, mas eu digo para você, foi aquele contra o Guarani, né? Contra o Guarani mesmo. Aquele ali que nós sentimos que realmente quando nós passamos pelo Guarani, agora nós estamos na final, né? Mas
O Corinthians Zenão, Sócrates, né? Time fantástico também, né? E nós conseguimos botar todo o nosso jogo em cima do Corinthians, que foi no Maracanã, né? O goleiro era o Leão, eu lembro muito bem que é o Leão, o goleiro Leão, né? E teve até um golaço. Teve até um golaço do Helder, que o Helder deu toque do lado do Leão, marcou o gol, né? Eu marquei também um gol de cabeça também, me lembro muito bem. Baltazar fez uma jogadinha lá, foi no fundo, cruzou de cabeça, né? Então ali o time criou, né? O time incorporou, mas ainda a torcida veio junto com o time, né? E sabedor de que o time realmente dentro do campo a gente não se cuidava muito, né? Então acho que foi um jogo que a gente começamos a correr no sentido de pontuar para a vitória, para ir para a final. Mas foi uma vitória muito boa contra o Corinthians, mas eu digo para você, né? Que o jogo que a gente sentiu que nós podemos ser campeão foi aquele jogo contra o Guarani. E o que você se lembra desse jogo contra o Guarani? Pô, caramba, tá muito cheio o estádio, muito lotado, né? E aí, pô, o time do Guarani, pô, caramba, Jorge Mendonça, né? Pô, time, caramba, um jogador fantástico lá, né? E aí a gente sabia que nós tínhamos que marcar muito, né? E fazer o nosso jogo, né? Eu sempre para frente, mas nós tínhamos que marcar muito, né? E o Zico, muitas das vezes, o Zico era um jogador muito inteligente, né? A gente conversava muito com ele, né? Ele era um jogador de marcação, né? Basicamente, eu ia para a posição dele e vinha para a minha posição, né? E aí que saía a jogada, quando ele chegava em cima, na frente para definia muito bem. Eu me lembro que ele ia ter marcado os 3 gols do Flamengo. Acho que foi 3-2 a gente. E depois, nas quartas de final, um clássico contra o Vasco. E te pergunto, o Flamengo estava mordido nesse momento, até porque em 82 o Vasco havia vencido o Campeonato Carioca em cima desse Flamengo. Exatamente, a rivalidade sempre contra o Vasco, né? A gente era amigo, companheiro do jogador do Vasco, Roberto Dinamite, todo mundo, Orlando Lelé, que era turma boa, né? Mas a gente sabia que tinha uma rivalidade dentro do campo aí, que a nossa torcida exigia, né? Era um jogo a mais, né? Nós tínhamos que dar um pouquinho mais, porque o Vasco era um time que, se você cochilasse, os caras lá pontuavam, né? Então o cuidado foi tanto. Mas nós conseguimos vencer o jogo, foi muito bom, foi Maracanã lotado, que sempre foi um clássico aqui no Rio de Janeiro muito bom, né? E conseguimos ganhar do Vasco, e realmente foi mais um time forte que nós ultrapassamos. E a classificação com a sua ajuda, com a sua marca, né? O gol da vitória, um dos gols no clássico. Exatamente, né? Eu dava muita sorte contra o Vasco, né? Eu sempre buscava fazer o gol, porque até a confidenciar, né? Que no Vasco tinha lá um amigo meu lá de da Cruzada, Sebastião, onde eu nasci, né? Paulinho Pereira, né? Que a gente apostava antes, né? Quem ia ganhar um jogo, entendeu? E eu já ia com a força total, né? E quando marcava o gol, eu voltava lá na Cruzada, lá para poder a gente sentar, bater papo lá, e ele pagar a aposta sempre, né? Pagava a aposta, né? Era muito bom. Tanto ele como o Hernani lá também, que jogou no Vasco também, a gente se dava muito bem. E a gente, depois do jogo, a gente só comemorava aí, tanto na vitória ou na derrota. Bom, depois daí, eliminar o Vasco, o time pegou moral mesmo, e nas semifinais enfrentou o Atlético Paranaense, que na época, na ocasião, era a surpresa da competição, né? O que você se lembra desses confrontos contra o time paranaense? O Atlético Paranaense até hoje, né, cara? Até hoje ele dá trabalho pro Flamengo, né? É um time muito bom. Lembro que parece que tinha o Assis, né? Que jogava no, né? Assis, lógico. Isso, a dupla Assis e Washington. Assis e Washington. Então é um time muito bom também, que a gente tinha que mostrar todo o nosso jogo, né? O Flamengo tinha maneira de jogar que todo jogo a gente fazia aquele jogo, né? A gente não mudava muita coisa não, porque o time era para frente o tempo todo, buscando, né? E na dificuldade a gente crescia mais ainda, entendeu? Porque o jogador é muito talentoso, né? E aí que vinham o Júnior pela esquerda, olhando pela direita, a gente sempre colocava mais jogadores dentro do campo adversário, né? E aí onde a gente saía da nossa jogada, a gente traçava muita coisa boa. E depois, nas finais, aí sim, novamente, o Santos do Pita, do Paulo Zidoro, do Serginho, um grande time, como você citou no início da nossa conversa. Como é que foi os preparativos para esses jogos finais? Lembro que no primeiro jogo, derrota lá no Morumbi, né? 2-1, como é que foi esse jogo e como é que foram os bastidores preparativos para essa grande final?
A grande final foi muito bom. É uma festa dentro da Gávea, né? Lembro que nós treinávamos na Gávea ainda, né? E o Carlos Alberto Torres sempre falava que o Santos é um time que atacava também, é um time que atacava muito, né? Muito, né? Tinha jogadores muito de talento enorme, né? E a gente sabia que quem aproveitar essa oportunidade lá em São Paulo ia vencer o jogo. E o Santos aproveitou a melhor oportunidade, né? Marcou, fez 2-0, mas nós, no finalzinho, quando nós marcamos aquele golzinho na Baltazar 2-1, a gente já transportamos para o Maracanã, mas, pô, cara, 2-1 é muito pouco, né? Muito pouco para a gente perder, né? Então a gente sabia que no Maracanã ia ser outra história, né? A gente ia com tudo para cima do Santos, né? E a gente, tanto pela esquerda, tanto pela direita, eu sabia que se a gente atacasse bastante por ali, a gente ia conseguir a brecha, né? E assim aconteceu, entendeu? Em que eu até tinha uma certa liberdade de cair pela direita, de cair pela esquerda, assim eu fiz no jogo, né? Abrindo esse espaço, né? E aí foi quando nós conseguimos. Aí quase que o primeiro gol nosso foi, não sei, foi 50 segundos de jogo, né? A gente foi uma bolinha meia dividida no meio ali, a bola sobrou pro Vitor lançou lá pro Júlio César Barbosa, né? Ele em cima de Toninho Oliveira, que foi meu amigo também, jogamos junto lá em Barcelona de Guayaquil, meu parceiro lá, e era meio de campo, mas nesse dia estava como lateral direito, né? O Júlio César fez o corte, cruzou para dentro da área, a bola bateu lembro, o Baltazar chutou, a bola voltou, o Júnior tocou também, a Moda defendeu, o Zico lá foi lá e colocou 1-0. Dali, ali com a torcida todinha, ali nós sentimos que realmente era um jogo que nós podíamos marcar mais gols, né? E assim aconteceu, né? O Santos, né? Não sabia se saía um pouquinho mais, se defendia mais, porque o Santos sempre foi um time que atacou muito, né? Mas naquela hora ele fala, pô, se eu jogar muito eu vou levar aqui atrás, né? E foi no meio termo, nesse meio termo nós marcamos o segundo gol, né? Foi uma jogadinha até minha lá pela direita, como falei, pela direita, né? Uma faltinha que eu sofri ali, o Zico bateu a falta no primeiro pau, o Leandro cabeceou, foi o segundo gol do Flamengo, e dali 2-0, a gente, pô, caramba, 2-0, o Santos vai ter que vir para cima, que é a construção de vir para cima, né? E a gente sabe que se a gente soltar algumas peças, a gente vai conseguir fazer o terceiro gol, né? E aí veio o segundo tempo, né? A gente conversou com o Carlos Alberto Torres, a gente, todo mundo tranquilo, né? Tranquilo, mas com muita atenção, porque o Santos é um time muito perigoso, tinha os seus pontas muito rápidos, né? Principalmente o João Paulo, naqueles cruzamentos para o Serginho Chulapa, né? E ele, nesse dia, muito ao marcando ali o Serginho, marcou muito bem o Serginho, né? E a gente começou a fazer nosso trabalho. Aí o Carlos Alberto tirou o Baltazar, colocou o Robertinho, deu liberdade para o Zico ficar mais na frente soltinho ali, e foi ali que começou a acontecer até o terceiro gol, foi aquele gol que até hoje, quando eu conto, eu me arrepio aqui, que aquele terceiro gol foi a consagração, né, de todos nós, né, já que 3-0 já era difícil no finalzinho do jogo o Santos reverter, né. Foi uma jogadinha também que o Gilberto tentando fazer um contra-ataque, mas o Vitor deu um carrinho nele, a bola sobrou pro Robertinho, deu um tapa pro meio, deu um tapa pro fundo. Aquela jogada de ponta direita, né? Que antigamente tinha ponta direita, ponta esquerda, que era de ponta. Aí quando ele cruzou, o Zico puxou o primeiro pau, todo mundo acompanhou ele, eu fiquei ali no meio ali perto da marca do pênalti, de peixinho, né? Aí eu consegui jogar no canto adverso do Marola lá e aí já não enxerguei mais nada ali, né? Aí fomos pra galera ali, foi uma consagração total, né? E aí a gente, até hoje a gente fala que foi um dos melhores jogos, uma melhor partida do Maracanã, essa decisão entre o Flamengo e Santos. Pois é, mas antes da partida, vocês saíram do Morumbi, 2-1 para o Santos, vocês saíram conscientes que poderiam reverter a situação no Maracanã? E outra, qual foi a estratégia do Carlos Alberto Torres, do time? Sufocar o Santos do início ao fim, não deixar o Santos respirar, até aproveitando a torcida? Exatamente. A gente sabia que no Maracanã, junto com a torcida, que era o 12º jogador nosso, na torcida do Flamengo, né? E a gente vai começar logo no meio, abafando logo, né? Abafando, marcando em cima, né? E no vacilo a gente vai conseguir o primeiro gol. Foi isso que aconteceu. No vacilo nós conseguimos o primeiro gol, né? E aí abafamos um pouquinho mais, né? Aquilo que a gente falava, né? A gente até colocava, né? Quando você está num box, tem que começar a dar no cara. Sufocando. Quando o cara cochilar, você... Aí longa, né?
E a gente tem essa mentalidade mesmo, até de basquete também, ia o garrafão para poder todo mundo no garrafão ali, daqui a pouco ia sobrar alguma bolinha para alguém jogar na cesta e fazer o gol, né? Então a gente tinha essa mania de jogar assim, desse jeito, né? Então funcionou muito bem, né? A gente sabia que era uma parte tática que tinha que funcionar, funcionou nos outros jogos, tinha que funcionar ali na final também, né? E aí a gente, e como você falou, né? A gente já sabe já lá de São Paulo consciente que seria um outro jogo, né? Seria um outro jogo do Maracanã, que a gente ia tomar a rédea da partida, né? E não foi diferente, né? Foi isso que aconteceu. Pois é, na época, até fazendo as minhas pesquisas aqui para poder bater esse papo contigo, Adílio, eu li na revista Placar as notas da partida e você recebeu nota 10 na revista Placar. Foi talvez a maior atuação com a camisa do Flamengo, na sua opinião, ou teve outras que você se lembra? Não, essa daí foi a melhor. A melhor, porque até te confesso para você, né? Que pô, eu era um cara que tinha muita consciência do que eu tinha que fazer, né? E eu falei, pô, essa é uma grande oportunidade para dizer para todo mundo, né? Naquela época, hoje não tem muita mas naquela eu tinha muita rivalidade. O Carioca contra a Paulista, que é negócio todinho, né? E você lembra que eu estava para ser convocado para a seleção brasileira para o Mundial de 82, não fui, né? Sim, e aí eu falei, cara, tem que ser agora tem que mostrar todo o meu futebol e dizer para todo mundo que eu tinha condição de ir para a Copa do Mundo, entendeu? Então, arrebentaste no amistoso contra a Alemanha no Maracanã, mas não foi convocado. Isso. Então já entrei com esse espírito aí todinho aí, a família toda também me dando aquela maior força, né? E foi assim que eu fiz essa grande partida. E para mim foi a melhor partida que eu fiz aí durante toda a minha carreira, foi esse Flamengo e Santos. Aquela inspiração, né? Confesso a você que em São Paulo eu sou santista por causa do Pelé, torço pelo Santos, né? Torço pelo Santos, né? E eu lembro que eu jogava no Dente Leite, né? Flamengo e Pavonense, aí foi um pessoal lá levar um jogador lá pro Santos, aí foi Juari, aí foi Juari, foi João Paulo, e foi mais um jogador centroavante que daqui a pouco vai acordar o nome, e o cara também me enriqueceu para ir também, garotos, crianças, né? Aí o Flamengo não deixou aí, né? Mas aí o Juari foi e o João Paulo foi, quer dizer, quase que eu ia ser um jogador do Santos lá nessa geração daí do Juari, que lembra muito bem que foi o sangue, encantou, né? Lá em São Paulo todinho, né? O Juari lá. Acho que você foi o menino da Vila. Exatamente, quase como foi o menino da Vila. Quer dizer, então já tinha isso, né, já uma coisa muito boa na minha cabeça pro Santos, né? Um time massa, Pelé, tá? Então, juntando tudo isso aí, eu coloquei todo o meu potencial, meu jogo em campo e contribuí com essa grande vitória do Flamengo aí contra o Santos, que foi 3-0. Pois é, você foi campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro em 80, 82, mas o que representa esse título de 83 para você? Pô, esse título aí para mim, é um dos melhores títulos que foi conquistado, né? Principalmente pelo time que nós jogamos, foi o Santos, né? Um grande time, que tu lembra muito bem que o Santos não começou muito bem na competição, né? Ele foi começando a ganhar corpo, né? E quando ele ganhou corpo, ele era um dos melhores, sabe? Ele jogava muito bem, com uma técnica avançada, jogadores soltos, que é o Santos até hoje, né? Sempre formou um grande jogador, né? Então, essa decisão contra o Santos aí foi um divisor de água para dizer o que o Flamengo era e o que o Santos poderia ser, né? Porque eu confesso a você, se o Flamengo, se o Santos passasse pelo Flamengo, o Santos ia embora, né? E o Flamengo foi o time que foi embora também, porque pela qualidade dos seus jogadores. Para mim para os mais novos. Para mim foi uma das melhores decisões. Até no Maracanã, todo torcedor aqui do Rio, aqui, todo mundo comenta, pô, cara, não foi naquela final lá, Flamengo e Santos, caramba, tal. Foi uma festa, uma coisa muito boa. E ali tinha dois times bons, né, cara? Futebol de qualidade, né? Todo mundo sabia jogar, o domínio da bola, o lançamento, um drible, né? Tu vê que o Peter via lá, o Zico via do outro, e todo mundo jogando bola, ninguém se acovardou, todo mundo foi pra frente, todo mundo buscou a vitória, né? Então, o torcedor que foi, até hoje, o pessoal comenta, pô, um dos melhores jogos de final que eu vi no Maracanã foi aquele Flamengo Santos de 83. Para os mais novos, como o Adílio jogava? Quais as características do Adílio? E tem alguém parecido hoje no futebol brasileiro?
Olha, eu fui uma pessoa, fui um garoto privilegiado, né? Porque eu comecei jogando futebol de praia, né? Sabe que jogar na praia tu tem que ter aquele tá na água de areia, né? Aquele negócio todinho, né? E fui pro futebol de salão, né? Salão te dá uma maneira de jogar, de prender a bola, né? Você, né, encarar mano a mano, você fazer a diferença, né? E aí, campo também para te dar aquela longevidade, né? De você fazer lançamento, de você correr mais, um pouquinho mais, né? Então, juntando areia, salão e, pô, caramba, é um jogador que quando entrava em campo, eu só queria correr, fazer jogada, cair na direita, cair na esquerda, né? E nenhum treinador conseguiu, não, fica aqui, não passa do meio, não. Nenhum treinador conseguiu fazer isso comigo, porque eu era um jogador de mudar de posição. Tanto é que no Flamengo eu joguei de ponta direita, já joguei de centroavante, já joguei de ponta esquerda, joguei de cabeça de área, né? Então eu já era um jogador muito versátil, assim, na posição. E acredito eu que a maioria daqueles jogadores, o Júnior jogava na lateral, jogava no meio, né? O Zico, da mesma forma, também, ele jogou no meio, jogou na lateral, né? E, pô, então a gente não tinha posição fixa, né? A gente rodava o tempo todo, né? E todo mundo cumprindo aquele que tinha que ser cumprido dentro do campo. Eu acho que esse futebol que era jogado antigamente, né? Se colocar hoje vai funcionar, porque é incansável. O jogador não pode parar, 90 mil e não tinha como tinha, não. Dá um tempinho agora, 15 minutinhos para descansar, beber, não. O tempo todo você tinha que estar bem fisicamente, tem que estar muito bem. E esse jogo contra o Santos aí, se você for ver o tape, né? É um jogo muito intenso, né? Tanto do Flamengo atacando, da mesma forma o Santos atacando, é um jogo muito intenso, né? O Flamengo aproveitou as oportunidades, né? O Santos não conseguiu aproveitar porque o Flamengo estava bem postado mesmo, né? Mas era um jogo que tu via tanto Flamengo e São Paulo, aquele jogão Flamengo e São Paulo, que foi 4-2 pro Flamengo lá em São Paulo, também foi um jogão também, né? Flamengo e Corinthians, como você falou, também foi um jogão também, quer dizer, tinha jogos muito bons que ficaram na lembrança da gente e da maioria do torcedor. Então, a intensidade que se jogava naquela época, né? A gente às vezes cobra do jogador hoje, né? Para ter essa intensidade de jogo, né? Não ficar só fixo na posição, não. Você vê que o Andrade de cabeça de mas ele ia fazer o golzinho dele lá, tal, né? Da mesma forma, às vezes eu ficava, o Andrade passava, o Leandro ia embora, da mesma forma, o Júnior também. Tu via várias vezes o Moze passando e ia embora também, né? A gente gostava muito de ver o Luiz Pereira lá no Palmeiras fazer isso, né? O jogador que ia embora também, pegava a bola e ia embora, né? Então, essa versatilidade aí que a gente acha que é muito bom o jogador de futebol ter, né? E saber jogar em várias posições, não em uma só. E o futebol de salão dá tudo isso aí. Dá a direita, pivô, né? A esquerda, da mesma forma, né? Esse é o futebol que eu gosto de jogar. Quando eu vejo um jogador jogar assim, eu fico apaixonado. Caramba, jogador, esse cara joga muito, né? Tu vê que o Everton Ribeiro pega a bolinha ali no pezinho dele, ninguém pega, né? Pô, tu vê que é jogadinha de salãozinho ali também, né? Porra, então você fica... Eu admiro esse jogador. Arrascaeta, que é um jogador que dá o passe rapidinho, joga com a cabeça, inteligente pra caramba, né? E Gerson com aquela sua criativa do meio ali, né? Então tu vê que tem jogadores aqui, você vê que a possibilidade dele é muito grande. E o Gabigol, que é o cara que sai fazer o gol, né? Não pode ficar na reserva, né? Sim. O jogador não pode ficar na reserva, tem que fazer o gol, pô. O jogador tem que ser titular o tempo todo. Né? O jogador que, da mesma forma, você viu jogar o Nunes, né? O Nunes também marcava gol pra caramba, um centroavante que é muito bom. E você viu também Reinaldo jogar pelo Atlético, o Roberto Dinamite pelo Vasco, né? Então, Careca pelo Guarani, né? Careca, tu via muito bons jogadores aí, talentosos, que sabia fazer dá saudade, né? Hoje o torcedor, né, quando vê certos jogos aí. Adílio, para encerrar nosso papo, eu sempre faço uma brincadeira com o nosso convidado. Eu digo o time campeão e ele define numa frase. E eu vou fazer isso com você também. Se está aqui o time campeão em 83, se tiver esquecer algum nome, você aí pode corrigir, tá? E você define esse time numa frase. Raul Leandro Marinho Figueiredo, coloca o Moser também, que participou muito desse campeonato, e Júnior, Vitor, Helder e Andrade, que também participou dessa campanha, Adílio e Zico, Robertinho e Helder, que também jogou a final, Baltazar e Júlio César. O técnico Carlos Alberto Torres.
Defina esse time, esse grupo em uma frase, Adílio. Ó, amizade. Amizade. Esse grupo aí tinha muita amizade, tanto dentro como fora de campo, né? O Júlio César Helder, como te falei, né? Eu colocava ele no meu braço aqui, né? Tratava esse cara com muito carinho, entendeu? E até hoje nós estamos assim, nós temos um grupo aqui, o Mozo, né? O padrinho do meu filho, né? O Andrade, né? Eu sou compadre do Andrade, né? Padrinho do Andrade de casamento, ele meu também, entendeu? Então essa amizade que a gente sempre tivemos e temos até hoje, né? E isso tudo a gente colocava para dentro do campo. Aí já viu, né? Aí mexeu com um, mexia com outro, né? Eu lembro que eu levava a pancada na frente, lá olhava para dar a moça de deixar comigo, eu vou deixar com o moço lá entregar todo dia, né? Então a gente tinha muita amizade, esse grupo aí de muita amizade, né? E eu digo para você o seguinte, quando eu vejo um time de futebol, né? Seja qual ele for, né? Com muita união, pô, é difícil você ganhar esse time, porque o grupo quando tá fechado assim, é difícil. E quando você fala grupo fechado, é porque tem a amizade é muito importante. O jogador, se a mulher soubesse que a amizade ela muda a postura de você jogar, de você o comportamento, né? Você colocava isso como criatividade em todos os jogos, né? Porque isso aí ele ajuda muito essa amizade. Você correr pelo seu companheiro, né? Você dá uma dura no seu companheiro, pô, vamos lá, marca aqui, pega ali, esse cara tá, vamos lá, né? Isso ajuda pra caramba, você chamar o cara, você tá saindo muito, rapaz, pô, vem aqui, vamos treinar, né? Isso aí, sabe? Tomar conta do cara particular também, entendeu? Então, quando você junta tudo isso, coloca no bolo e vai para dentro do campo, pô, é só vitória, né? E esse grupo aí só deu vitória pro nosso clube de Flamengo porque tinha uma grande amizade e até hoje nós somos amigos um do outro. Que maravilha. Adílio, muito obrigado por bater esse papo, contar um pouco daquela conquista maravilhosa do Flamengo em 83. Muito obrigado por atender o Brazuca. Valeu, Elias, um abraço para você. Parabéns pelo seu trabalho, né? Dê continuidade aí, que é muito importante, né? E a gente vai fazer com que você converse com o Nunes, com o Tita, aí, com o Zico, todo mundo aí. Se depender de mim aí, tu vai conversar com a equipe toda. Valeu, Elias. Obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho. Um abraço mesmo. Valeu, abração. Show de bola. Parte para cima de Gilberto, tira o cruzamento, Adílio bate de cabeça. Gol! Do título! Adílio número 8, 44:10 no segundo tempo, para esfriar o time do Santos, para confirmar o título, ele mergulhou e meteu na cabeça. Esse gol vale a assinatura de Adílio, ele vai assinar agora, o gol é dele, é o gol do título.